Gente, vou postar um vídeo hoje com uma estética um pouco diferente, uma estética assim, meio Olavo de Carvalho, meio Whindersson Nunes, para falar um pouquinho sobre pesquisa jurídica. Na verdade, eu estou em Belo Horizonte para participar de um evento acadêmico, e eu achei que podia ser muito bacana preparar um vídeo um pouco sobre os bastidores da preparação de um argumento acadêmico, da pesquisa acadêmica. Eu acho que ainda existe muita mistificação em torno do que são as universidades e o que é que a gente faz nas universidades, né? Então, quando a gente pensa num evento como esse, um evento que é promovido por uma pós-graduação, que conta com uma participação muito especializada, de poucas pessoas, isso acaba gerando um pouco de uma mística, um desconhecimento mesmo sobre para que serve uma universidade, como é que se faz pesquisa, né? E você tem que pensar, em primeiro lugar, que a universidade ela é um patrimônio público, né? É um espaço, a universidade pública é um patrimônio público, ela é um espaço onde você vai ter pessoas que são pagas para pensar, para produzir um conhecimento que vai ser útil socialmente, né? E entender a forma como esse conhecimento é produzido é talvez o que é mais difícil, porque as universidades elas são historicamente locais muito fechados, que acaba trabalhando dentro de uma linguagem, de uma lógica que é muito autorreferencial, né? Você tem pessoas ali, como um evento como esse, pessoas que estão ali debatendo juntas, construindo conhecimento juntas e trocando uma série de diálogos, interlocuções, mas dentro de uma linguagem muito especializada e com pouca dificuldade, muita dificuldade de tecer pontes, tecer diálogos com quem está de fora. Mas não precisa ser assim, né? Eu tenho insistido que um dos desafios que a gente tem hoje é justamente desenvolver canais comunicativos e linguagens próprias para um esforço de traduzir o que a gente faz na universidade para a comunidade como um todo, a sociedade como um todo, né? Quando você pensa o que é a pesquisa, né, o que é a investigação acadêmica, eu acho que a primeira coisa que vem isso nas ciências humanas, nas ciências sociais, é uma inquietação, uma necessidade de entender o que está acontecendo no mundo, né? Existem fenômenos, existem evidências de coisas que acontecem e você tem uma necessidade de ler a realidade. E a pesquisa vai te ajudar a compreender isso, dentro de critérios de produção de conhecimento que são mais rigorosos. Então, você recorta a realidade, você separa algum fenômeno, algum aspecto, alguma questão, alguma ideia, alguma reflexão, e você se propõe a dentro de um conhecimento muito aprofundado e muito rigoroso, metodologicamente, a entender esse fenômeno, entender essa realidade. Normalmente, o mesmo fenômeno humano, social, ele pode ser recortado sob diferentes pontos de vista, diferentes abordagens, né, a depender da área do conhecimento que você esteja trabalhando. Então, você pode ter o mesmo fenômeno, por exemplo, crescimento, uma observação do crescimento do protagonismo do poder do judiciário, né? Ele pode ser abordado sob a perspectiva da história, do direito, da sociologia, da antropologia, e cada ciência ela vai contribuir com um olhar sobre esse fenômeno, e a ideia é que esses cruzamentos eles gerem um saber cada vez mais aprofundado e complexo sobre o que acontece. Quando você tem um domínio maior de categorias, você passa a transitar entre essas ciências, propondo saberes interdisciplinares. No caso, a pesquisa, ela se rege por uma busca de um rigor metodológico, que é o que torna ela cada vez mais exigente e mais exaustível. Quando você pensa em um programa de pós-graduação, um programa de pós, ele existe justamente para isso, para que você tenha professores, pesquisadores profissionais que vão receber orientadores aí de informação, orientandos aí de informação, pesquisadores de informação, para que esses pesquisadores possam construir, junto com esse professor orientador, um trabalho, que é uma dissertação ou uma tese. Né? Durante esse percurso de elaboração do trabalho, esse pesquisador vai se formando e vai se aperfeiçoando. Então, quando eu penso
em apresentar uma tese, apresentar um artigo, apresentar uma hipótese. O que me interessa é contribuir de alguma forma com o debate que está acontecendo na esfera pública, ainda que de forma muito capilarizada, porque o tempo de produção acadêmica também é um tempo mais lento. Né? Se eu pensar que essa produção ela é uma produção compartilhada, que ela nasce, por exemplo, de eventos como esse, eventos onde você vai ter vários pesquisadores que vão apresentar suas hipóteses e vão testar suas hipóteses. Depois disso, vão voltar para a mesa de trabalho, para continuar a pesquisa, para aprimorar o argumento. Então, demora um tempo até que você tenha resultados que sejam resultados confiáveis. Então, a ciência, ela busca, de algum modo, essa confiabilidade, essa verificabilidade, a possibilidade de que você possa testar os argumentos e possa submeter esses argumentos à crítica. E que é isso que torna o conhecimento acadêmico um conhecimento que tem um nível tão alto de confiança. Não é um conhecimento isolado, não é um conhecimento hierarquicamente mais importante do que outros, mas é um conhecimento que tem uma função social muito específica e que, de algum modo, contribui ou para o esclarecimento de questões sobre a natureza humana, a realidade humana, ou para o desenvolvimento de tecnologias e de procedimentos que podem, de algum modo, auxiliar a comunidade a lidar com suas próprias dificuldades. Não é? Então, se você pensa nisso, eu acho que se você está na universidade como esse lugar especial de produção de conhecimento, técnico especializado, eu acho que isso acaba botando um pouco em xeque uma crítica, que é uma crítica cada vez mais frequente, de que as universidades elas são gastas, né? Elas são caras, as universidades são uma espécie de antro, de um esquerdismo, um marxismo cultural, para usar uma expressão que tem sido muito utilizada. E, na verdade, isso é uma grande tolice, uma tolice mesmo, porque se você pensa, por exemplo, hoje na pós-graduação em Direito no Brasil, só para citar um exemplo, o número de professores, por exemplo, que se dedica a pesquisar e a pensar sobre marxismo é muito reduzido dentro de um universo muito grande. E ainda assim, o pensamento marxiano é um pensamento que é estruturante da forma de compreensão da modernidade. Você tem que passar por aí para se formar. Né? Então, em uma graduação, é inevitável, se você, por exemplo, se dedicar a pensar o que é o direito, que você pense o que Marx propôs, que você se confronte com isso, que você analise a explicação que ele oferece para o funcionamento da sociedade burguesa. Né? Então, a gente precisa ter um pouco menos de obscurantismo na hora de entender, né? o que as ideias são e qual é o papel delas na formação de um espírito, né? Na formação de um saber, tá?